No Divã do Analista, com a doutora Andréia Vidal. Bom dia, Alberto Brizola. Bom dia, doutora Andréia. Bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Aliás, eu preciso mandar um bom dia especial para um grande amigo que está sempre tendo muita paciência em lidar com essa psicóloga que fala para vocês, tá, ouvinte? É o nosso querido Edson, aqui da Rádio Sucesso também. Bom dia, Edson. Bem, a pergunta de hoje do nosso ouvinte é a seguinte: o psicólogo pode mudar a orientação sexual de alguém? Isso com frequência acontece em muitos dos nossos consultórios psicológicos, tá, ouvintes? De forma alguma, isso não tem como existir dentro da ciência chamada psicologia. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, desde o ano de 1999, instituído pelo Conselho Federal de Psicologia, a proibição de se pensar que a identidade sexual de uma pessoa possa ser considerada uma doença. Então nós tiramos aquele sufixo chamado ismo, homossexualismo dessa palavra, para internacionalmente falando, ok, ouvintes, dentro do Código Internacional de Doenças que existe para todos os médicos e para todos os profissionais da área de saúde, foi instituído isso pelo Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil exatamente com essa função, porque não existe nenhuma comprovação científica de que a homossexualidade, a transexualidade e outras formas mais de relações sexuais sejam consideradas doenças, ok? Então, em função disso, acontece muito esse tipo de situação de pais de adolescentes levando aos consultórios psicológicos essa tentativa de achar que seus filhos vão deixar de ser homossexuais por causa disso, tá? Então, o psicólogo, na função específica da nossa profissão, nós temos que esclarecer isso também para os pais dessas pessoas, que a homossexualidade não é doença. Então, o que deve ser tratado, vamos dizer assim, se fosse considerado doença, é a questão do respeito e de como essa pessoa vai lidar com a sua própria orientação sexual. Nós chamamos hoje em dia de identidade sexual, ou seja, a pessoa vai se formando e vai observando quais são os seus objetos de desejo sexualmente falando, tá, gente? Então nisso vem uma identificação da pessoa conseguir se sentir com desejo sexual e atração sexual por alguém do sexo oposto, que é o que socialmente se espera, né? É a referência cultural que nós temos no mundo inteiro, mas que no decorrer dessa sua formação ela possa também, temos que trabalhar muito a questão da discriminação, ela também vai ter, querendo ou não, ter identificação ou desejo sexual só pela pessoa do mesmo sexo que ela possua. Às vezes tem a questão dela se sentir bem com os dois gêneros, né? Aí seria a questão da bissexualidade. Então, em relação a essa formação da sua identidade sexual, vai depender da própria pessoa, ok? Nós não temos como tratar isso como sendo doença ou que a pessoa vai mudar, vai ter aquela identidade tão esperada pela sociedade, pelos pais, pelos parentes. Mas ela precisa ter a identidade esperada por ela mesma. O que realmente vai satisfazê-la sem ela se sentir menor do que uma outra pessoa, se sentir inferior a uma outra pessoa por ela não ter a mesma orientação sexual, vamos dizer assim, de identidade em relação ao que se espera da heterossexualidade, ok? Tentem falar mais sobre isso mesmo. Se ainda surgirem dúvidas, procurem um psicólogo para que a gente possa tentar esclarecer cada vez melhor essa situação da homossexualidade, tá bom? Um bom dia para vocês. No Divã do Analista, com a doutora Andréia Vidal. Mande o seu e-mail para vidaandreia@ig.com.br ou radiosucesso88fm@gmail.com. No Divã do Analista, com a doutora Andréia Vidal.